Olá, eu vou começar com a primeira civilização que eu escolhi, que foi a dos hebreus. Vou falar dos principais pontos do comportamento moral deles. Grupos familiares eram responsáveis pela criação do gado/rebanho. Tem a história baseada na Bíblia e nos princípios de Deus, sendo fortemente influenciados por um pensamento religioso. Tinham famílias grandes, ficando assim a mulher responsável pelo cuidado tanto dos filhos, tanto da casa. Tomavam cuidado com a interação sexual entre os mais jovens e não toleravam a homossexualidade. Virgindade significava pureza entre as mulheres, se tornando uma figura digna de casamento. Casamento tinha interesse e organização social. Escravismo era comum. A condição dos escravos dependia do seu dono, se ele poderia se casar, ter filhos, ter uma fé judaica ou se poderia ter alguma propriedade. A segunda civilização que eu escolhi foi os principais pontos dos egípcios. As plantações eram cultivadas o ano todo. Frutas como uvas eram levadas para as tumbas dos mortos. A carne provinha tanto dos animais domesticados quanto da caça. Em casa, eram as mulheres responsáveis pela organização de tudo. As mulheres prestavam muita atenção na sua beleza, usando maquiagens, esmaltes, vestidos de luxos, entre outros, como colares, brincos, anéis, tudo para se embelezar. Quanto ao casamento, eram feitos quando bem jovens e iam morar juntos. Também havia um certo tipo de liberdade, diferente, como mulheres tinham liberdade de ir nuas para o trabalho, assim como os homens. Crianças eram bem-vindas na família, acreditavam em deuses com aparência de animais. Agora eu vou falar também um pouquinho dos hábitos morais da nossa sociedade atual, os principais pontos novamente. Desde o nascimento, nos é ensinado o que é certo e o que é errado. Na sociedade atual, somos mais livres, como em um casamento, casamos com quem quiser, se quiser. E muitos casais hoje em dia nem terminam com o viveram felizes para sempre. Tem gente que quer ter filhos e outras não querem. A maior parte da população é católica. Ao mesmo tempo que a nossa sociedade é livre, é também ambiciosa. Sendo assim, vivemos totalmente escravos do dinheiro, sendo necessário em tudo que fazermos. E agora eu vou falar um pouquinho do paralelo que tem entre essas três civilizações, a nossa atual, a civilização egípcia e a civilização dos hebreus. Como eu disse anteriormente, nossa sociedade hoje em dia é bem livre. Enquanto ambos os povos antigos evitavam ao máximo a perda de virgindade de menores, atualmente 30% dos brasileiros perdem a virgindade antes dos 15 anos. Quando antigamente se pedia permissão principalmente ao pai antes do casamento, hoje tem pais que nem sabem do paradeiro de seus filhos. Apesar de estar bem diminuído de antigamente, mulheres ainda são remetidas à criação dos filhos e a cuidar da casa. Mas é bem mais reconhecida do que naquele tempo. Em relação à escravidão, teoricamente, ela não deveria mais existir. Ao invés disso, temos o preconceito, infelizmente ainda presente nos dias atuais.